Numa instituição militar, a gente espera que a lei esteja acima de tudo e de todos. Mas e se não for bem assim? O que acontece quando a vontade de um coronel, a palavra dele, se torna a própria lei? Hoje a gente vai mergulhar fundo num caso real que aconteceu na Polícia Militar de Goiás, onde um desentendimento que parecia pequeno lá numa clínica odontológica acabou escancarando uma cultura onde a ordem de um superior parece valer mais do que o regulamento, mais do que a própria verdade. Pois é, essa é a pergunta que fica no ar, e é ela que a gente vai tentar responder. Vamos acompanhar passo a passo como um conflito aparentemente banal foi crescendo e forçou o sistema a mostrar sua verdadeira face. A gente vai ver onde, na prática, o poder realmente está. A cada momento dessa história, a lei foi colocada à prova contra a autoridade. E tudo começa, olha só, num lugar bem improvável para um conflito institucional desse tamanho. A clínica odontológica do Hospital da Polícia Militar. É ali, naquele ambiente, que um pequeno desentendimento sobre a fila de atendimento acende o estopim do que viria a ser uma longa e arrastada batalha de burocracia e hierarquia. Para a gente entender essa história, primeiro a gente precisa saber quem é quem nesse jogo. No topo da pirâmide temos o Coronel Eloy, que era o comandante de saúde, e o Coronel Luival, o chefe da odontologia. Bem no centro do furacão está o Tenente Frederico, o dentista que só estava tentando seguir as regras. E por fim, o Sargento Goulart, que ao se ver no meio de uma injustiça, acaba se tornando denunciante. O choque entre eles vai literalmente abalar as estruturas. A sequência dos fatos aqui é fundamental. Primeiro, o Tenente Frederico faz o certo, segue o protocolo. Recusa um atendimento que não era urgente e estava furando a fila. Logo depois, ele atende uma emergência de verdade, o Sargento Goulart que chegou com um dente quebrado. É exatamente nesse ponto que tudo muda. O Coronel Luival simplesmente vê o sargento saindo do consultório e, sem perguntar nada, sem checar fato nenhum, ele senta e redige um documento oficial acusando os dois de irregularidade. Uma acusação baseada em puro achismo, mas registrada como se fosse um fato comprovado. E aqui está o documento que deu início a tudo. A palavra-chave aqui, pessoal, é constatamos. Essa palavra não significa eu acho ou me pareceu. Ela significa eu verifiquei, eu confirmei. Só que nada foi verificado. Uma informação falsa foi simplesmente inserida num documento oficial. E é aqui que a vontade do coronel não só bate de frente com os fatos, ela passa por cima do princípio básico da legalidade. Bom, quando o Sargento Goulart descobre que o nome dele está num documento oficial ligado a uma acusação falsa, ele decide fazer o que qualquer um faria, usar os canais formais para se defender e para restaurar a verdade. O que ele não imaginava era o tamanho do muro, da resistência que ele ia encontrar pela frente. Então, o sargento segue o protocolo à risca. Ele formaliza uma parte, que é o documento oficial para relatar um acontecimento. Mas na mesma hora, uma barreira sobe na frente dele. Um outro coronel simplesmente inventa uma regra que não existe no regulamento, uma tática bem clara para desestimular a denúncia. A lei, de repente, se torna flexível para proteger a hierarquia. E mesmo depois de protocolar o documento, o que acontece? Silêncio. A máquina que foi tão rápida para acusar, agora se mostrava completamente parada para investigar a verdade. Vendo que estava sendo bloqueado, o Sargento Goulart começou a gravar as conversas que tinha com seus superiores. E são justamente esses áudios que nos dão uma visão sem filtros, sem máscaras, de como a hierarquia e o poder são de fato interpretados por quem está lá no topo. E quando confrontado com a prova de um documento oficial que era falso, a resposta do comandante de saúde é essa aí. Ele simplesmente rebaixa uma denúncia séria de um possível crime administrativo a fofoca, a picuinha. Para ele, a prioridade não era a verdade, não era a lei, era a tal da harmonia. Uma harmonia, claro, mantida às custas da verdade. Vamos parar um pouco para pensar nessa palavra picuinha. A escolha dela não é por acaso, não. É uma ferramenta de invalidação muito poderosa. Quando se chama uma denúncia formal de picuinha, você tira todo o peso dela. Você transforma uma questão de integridade e legalidade num probleminha pessoal irrelevante. O denunciante deixa de ser alguém buscando justiça para ser visto como alguém que está perturbando a paz. Essa frase, dita pelo Coronel Luival, talvez seja a que melhor resume a filosofia que estava em jogo. A ideia de que um subordinado precisa da permissão do superior para poder denunciá-lo. É o cúmulo. É a lógica da hierarquia levada a um extremo onde a prestação de contas simplesmente não existe, a menos que a própria pessoa a ser investigada autorize. Inacreditável. E aqui, o argumento chega no seu ápice.
Quando o sargento pede para ver a base legal para aquilo, o coronel Eloy não cita um artigo, uma lei, ele cita a si mesmo. Ele se coloca como a própria fonte da lei. A mensagem é muito clara. O regulamento não é o que está escrito no papel. O regulamento é o que ele, o autor, diz que é. Naquele momento, a vontade do coronel se torna oficialmente a lei. E aí, a conversa muda de tom. Sai do campo da invalidação psicológica e entra no campo da intimidação direta. A ameaça é velada, mas está ali, bem clara. Se o sargento insistir em seguir a lei e buscar a verdade, a carreira dele vai sofrer as consequências. Transferência, punição, isolamento. O sistema não só se protege, ele parte para o ataque. Ele retalia ativamente. Com toda essa pressão, o caso finalmente avança e a corregedoria abre uma sindicância. A pergunta que fica é: um sistema como esse, com essa mentalidade, consegue de fato investigar de forma imparcial seus próprios membros do alto escalão? Será? A investigação começa, mas o foco é imediatamente invertido. É impressionante. Em vez de apurar a conduta dos coronéis, que criaram um documento falso e obstruíram a denúncia, a sindicância começa a investigar o denunciante. A pergunta deixa de ser houve um crime e passa a ser como esse sargento ousou denunciar seus superiores. O jeito como as provas foram tratadas na sindicância já diz tudo. O encarregado simplesmente ignorou tudo que apontava para a culpa dos coronéis. As irregularidades nos documentos, as contradições e, o mais chocante de tudo, as gravações, aquelas em que os próprios coronéis expõem sua filosofia de comando, foram consideradas irrelevantes, descartadas. A conclusão, a essa altura, já parecia estar escrita desde o começo. E agora o gran finale, o veredito. O resultado oficial de uma investigação em que o sistema julgou a si mesmo. Vamos ver como a justiça se manifestou nesse caso, que começou com uma simples dor de dente e acabou expondo as entranhas do poder. E aí está, preto no branco. Os coronéis, acusados de falsificar um documento e obstruíram uma investigação? Inocentes. Nenhuma transgressão. Caso arquivado. E o sargento, que denunciou tudo isso? As ações deles são suspeitas e ele é quem deve ser investigado. O denunciante se torna oficialmente o acusado. Essa inversão de papéis não é um acidente, não é um erro. É uma tática. Ela envia uma mensagem alta e clara para toda a tropa. Quem ousar desafiar a hierarquia, mesmo que esteja com a verdade e com o regulamento do seu lado, vai se tornar o alvo. É uma estratégia para garantir o silêncio, para manter tudo como está. Então, o que a gente pode tirar de lição desse caso? Primeiro, que no sistema onde a vontade do comandante é a lei, a verdade vira uma ameaça. Segundo, que o sistema é desenhado para se proteger, punindo quem tenta expor suas falhas. E por último, que a lealdade à hierarquia, mesmo a lealdade cega e injusta, é mais valorizada do que a lealdade aos fatos e à própria lei. E com isso, a gente volta à pergunta lá do começo. Só que agora a resposta parece bem mais clara, não é? Quando o sistema investiga a si mesmo, a justiça não é cega, não. Ela escolhe um lado. E nesse caso da PM de Goiás, ficou óbvio que ela não defendeu a lei, mas sim a vontade daqueles que se acham acima dela. A resposta não está nas entrelinhas, está escrita em cada ato de intimidação e em cada página daquele relatório final.